Continuando a nossa aula de hoje, vamos à nossa aula de ciências. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre as partes das plantas e suas funções. Assim como o corpo da gente tem as partes, como a cabeça, o tronco, os membros, que é as mãos, os pés, e cada um tem suas funções, as plantas é a mesma coisa, porque a planta também é um ser vivo, e além dela ser um ser vivo, ela tem suas funções. Todas essas partezinhas da planta têm suas funções. Então, quem é as partes da planta? As partes da planta, vamos começar pelas folhas. Essas folhas, elas são importantes para as plantas. As flores, nem toda planta tem flores, né? Mas a flor também faz parte dela. Os frutos faz parte da planta, o caule, a semente e a raiz. Então, a raiz, que é essa que fica bem abaixo, olha, veja só, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Essa raiz, ela tem uma função. Qual é a função dela? Sustentar a planta, né? Ela fica abaixo do solo, a gente nunca vê essa raiz, certo? Aí a gente já tem aqui, olha, o fruto. Esse fruto aqui tem uma função? Tem. Nem toda planta dá fruto, dá não. Nem toda planta dá frutos. Mas a planta que tem esses frutos, ela tem sua função principal, que é fazer o quê? Guardar as sementes, certo? E essas sementes, elas voltam para o solo e dão origem a quê? A uma nova planta, certo? Então, veja só. A flor aqui, ela produz o quê? Ela produz um fruto, certo? Esse fruto, ele pode ter o quê? Uma semente. Essa semente, ela vai dar origem a quê? A novas árvores, né? Porque aquela semente ali, ela pode se espalhar. Aquela semente, você pode, você mesmo retirar essa semente e guardar essa semente e plantar ela mais tarde, não é isso? E aí vem a folha. A folha, ela produz o alimento, que é responsável pela respiração da planta, mas também ela é responsável pela a nossa respiração também, né? Porque o oxigênio que ela deixa escapar dela é bom para as pessoas, é bom para os seres humanos, para os animais. Então, a gente precisa dessas plantas, a gente precisa dessas folhagens para poder produzir esse alimento para a gente também, né? Que é o nosso oxigênio, né? Que está aí no ar. Então, gente, resumindo aí, a flor produz o quê? O fruto. O fruto, ele guarda o quê? A semente. Essa semente pode ser replantada, dando origem a quê? A novas plantas, não é isso? E aí vem as folhas, que são as responsáveis pela nossa respiração e pela respiração dos animais, dos seres vivos, né? Em geral. E até da própria planta, é por onde ela respira, é por onde ela se alimenta, né, também. Então, gente, em seguida, deixando as folhas, a gente tem quem? A gente tem o caule. O caule é essa parte grossa da planta, né? Então, o caule, ele sustenta as folhas e é quem distribui a água e os sais minerais da terra também, né, para a planta. E a raiz, que é aquela que a gente viu, que é aquela que está lá abaixo do solo, que eu mostrei para vocês na primeira imagem, ela está ali para quê? Ela está ali para sustentar a árvore, mas também ela retira a água que aquela planta precisa. Muitas vezes a planta,
ela nem precisa que você esteja todos os dias ali colocando água nela, porque ela mesmo vai buscar a água mais próxima dela. Por exemplo, a algaroba. A algaroba, ela vai buscar água para se sustentar a 10, 20, 30, 40, 50 metros de distância ela vai buscar. Ou seja, não precisa que você esteja ali no pezinho de algaroba colocando a água. Por quê? Porque a raiz dela, ela já vive para isso. Ela vai buscar a água que está próxima dela. A bananeira, ela vai buscar a sua água, a mangueira. Então, todas as plantas, elas vão... elas precisam de água? Precisam, é claro que elas precisam de água. Mas ela própria, ela retira a água do solo para se sustentar, certo? Então, as partes da planta: flor, fruto, folha, caule e raiz. Aí serve para que a gente tenha uma planta de verdade, né? Que haja sustentação. Todas as plantas têm flores? Não. Todas as plantas têm frutos? Não. Mas todas têm folha? Tem. Ela pode até perder em algum momento, mas ela sempre vai ter a folha. E o fruto, que é quem vai guardar as sementes, né? Para ser plantada. Muitas vezes os animais que comem aquela fruta, ele termina levando aquela semente para outros ambientes e havendo ali uma nova plantinha, ou seja, uma nova plantinha pode aparecer ali naquele lugar. Assim como os outros animais também, né? A vaca, quando ela come a goiaba, se ela come a goiaba, ela pode fazer o seu cocô num determinado lugar e ali já vai estar a sua semente. Certo, gente?